Legal. E sobre o Celso Barros, estão perguntando aqui, porque você tinha uma ligação muito estreita com o Uhum. Celso, né? E eu li os seus textos por ocasião da morte dele. Você produziu conteúdos realmente especiais para um vídeo, você fez uma edição de um vídeo. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre como é que foi esse dia, que agora está completando aí pouco mais de uma semana da morte do Celso. Então, eu tinha falado com o Dr. Celso no dia anterior. é, E no dia anterior ele tava falando comigo, pô, tem um negócio pra te contar, não sei o quê. Eu, pode falar, doutor. Aí ele, então, eu. é, O Mário me ligou. Quer dizer, eu liguei pro Mário, conversei com o Mário. Conversou com o Mário? Conversou o que com o Mário, doutor? Não, não vou te contar não, porque você é muito fofoqueiro, vai querer soltar no Twitter. Eu vou te contar amanhã, no caso, o dia do falecimento dele. Vou te contar amanhã o conteúdo da conversa, porque eu tenho que conversar com algumas pessoas antes pra poder, de alguma maneira, ver o que a gente vai fazer sobre o que o Mário conversou comigo. Mas aí, do jeito debochado dele, ele falou: agora eu e Mário somos muito amiguinhos. Aí deu uma risadinha. Aí eu, tá bom então, doutor. Aí passou meia hora, eu vi que um ex-vice-presidente do Fluminense, ex-diretor, enfim, da década de 90, muito famoso também para quem acompanha as redes sociais, o Antônio Gonzalez, publicou um texto meio que dizendo, né, que o Celso e o Mário tinham conversado, só que era meio que um texto meio misterioso. Ele não estava dizendo exatamente que era o Celso conversando com o Mário, mas quem acompanha sabe que ele estava falando isso. Aí eu falei, pô, Celso, o Gonzalez publicou aqui que você vai. Que você falou com o Mário, porra. Se o Gonzalez publicou, eu vou publicar. Aí ele, porra, o Gonzalez é um escroto, não sei o quê. Tu não vai publicar, não, porque se tu publicar, eu vou desmentir. Aí eu, pô, vou desmentir por quê, doutor? Não, não, porque eu só quero que isso aí se torne público amanhã. Não quero que ninguém saiba hoje que eu tô falando com o Mário. É, e aí, beleza, a gente continuou a conversa e tal. Ele me passou dois processos que ele tava processando, né, uma pessoa ligada também à oposição. No final das contas, eu acabei nem publicando. Foi o último pedido que o Celso Barros me fez. Pô, publique isso aqui se você puder e tal, processo e tal. Aí eu falei com ele, poxa, deixa eu ler o processo antes. Eu pego uma aspa sua e vou entrar em contato com a pessoa que o senhor está processando. Pra ouvir o outro lado. Exatamente. Só que ele morreu. Enfim, e aí como é que foi essa questão da morte do Celso? No dia seguinte, eu tinha elaborado alguns textos para poder divulgar sobre a cobertura do Fluminense, etc. E por volta de 2 horas da tarde começaram a me mandar mensagem assim de todos os lados. Pô, o Dr. Celso morreu, Paulo? O Dr. Celso morreu? O que Dr. Celso morreu o quê, cara? Tá maluco? Tava conversando com ele ontem. Ele tá na primeira comunhão da neta. Só que começaram a mandar mensagem de tudo quanto é canto pra mim. Pô, Paulo, vê aí, cara, porque ninguém tá dando essa porra. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, pô, não é possível. Essa porra é fake, não é possível. Aí a minha reação foi pegar o telefone e ligar pro genro do Celso, que é o marido da filha dele. Porra, quando ele atendeu chorando, eu falei, cara, não é possível isso. Na mesma hora eu fui no Twitter, eu fui o primeiro a publicar isso também. Na mesma hora eu fui no Twitter, publiquei rapidamente que ele faleceu e tal. E depois disso, foi uma coisa bem inacreditável, Mas o na genro verdade. te deu a informação? Sim, sim. Mesmo chorando, ele conseguiu te Sim, passar. sim, sim. E como é que você tinha ouvido falar primeiro, antes disso? Não, então, eu só tinha recebido mensagens de boatos sobre o Celso morreu, as pessoas me perguntando. Eram só mensagens encaminhadas, pô, estão dizendo que o Celso morreu, só que ninguém confirmava. Foi como eu recebi também, mas aí imediatamente eu olhei e você tinha acabado de publicar a Então, aí informação ninguém real. confirmava. Aí quando eu publiquei, um monte de jornalista entrou em contato comigo. Pô, da onde tu tirou isso? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu expliquei, não, cara, entrei em contato com a família. Foi isso. E foi bem inacreditável mesmo, porque, como eu te falei, eu tava falando com o Celso durante muito tempo. Eu tinha um projeto, né, de biografia do Celso Barros, que demorou. Eu demorei 7 anos para convencê-lo. Em 2024 ele se convenceu a fazer. Então, desde 2017 até 2024, enchendo o saco dele, doutor, falando brincando, né? Doutor, o senhor vai morrer, doutor, o senhor tá velho. Vamos fazer essa biografia. Vamos contar esses podres aí. Vamos falar quem comeu quem no Fluminense, qual jogador era o mais vagabundo, para quem o senhor teve que dar dinheiro, para quem o senhor
enfim, todas as coisas que aconteceram. E ele sempre era muito relutante, porque ele não queria entrar na seara da Unimed. Ele falou, aí tanto que quando ele topou, ele falou, poxa, eu topo. Eu topo porque, primeiro, não tenho dinheiro, você não vai me cobrar, ou, enfim, não vou gastar muito, até porque tem pessoas muito mais importantes do que você, só que me cobrariam muito mais caro para poder escrever. E segundo, porque eu acho que, de todos que falam comigo, você é o que mais entende do Fluminense. Então eu acho justo que você fale, que você escreva e tal, porque em alguns momentos eu acho que você sabe mais da minha vida do que eu. Então eu acho que seria justo sim a gente fazer isso. Ele deixou gravado algumas coisas comigo e tal, só que a gente sempre marcava para poder fazer o encontro presencial na casa dele, para poder registrar tudo mais bonitinho, com um vídeo e etc. Só que sempre ficava naquela, na outra semana a gente faz, Então as nossas conversas eram, a maior parte delas, via WhatsApp, via telefone. Cheguei a encontrar com ele, mas foi em churrascaria, mas aí foi para falar sobre vários assuntos, não só sobre biografia. Ô Paulo, eu pelo menos tive essa leitura. Ele deixou entender para você então que ele iria apoiar o candidato do Mário na eleição, é isso? Você acha que isso tinha acontecido? Um convite do Mário para que eles caminhassem juntos agora nesses últimos dias de eleição, era isso? Então, uma coisa eu tenho certeza. Ele não iria apoiar o Adhemar se ele não fechasse chapa. Isso eu tenho certeza absoluta. E eu ainda falava, mas Celso, não faz sentido, cara. Tu é oposição, tu não vai apoiar o Adhemar se não fechar chapa? Por quê? Porque o Rolim, que tinha chapa com ele, acabou indo pra apoiar o Adhemar e ele se sentiu muito traído. Além disso, o Luiz... Pelo Rolim. Ele te falou isso? Ele falou, ele tava muito chateado, todo mundo da campanha dele sabe disso, assim, ele tava extremamente chateado pelo que aconteceu, porque ele não imaginava que o Rolim fosse pular fora, faltando um mês para as eleições. E aí, e logo depois teve o baque com o Luiz Monteagudo, que ele tinha certeza que o Monteagudo seria o vice dele, só que no final das contas o Monteagudo acabou também indo pro lado da Adhemar. Então o Celso se viu um pouco sozinho, conseguiu ali, no fringir dos ovos, o ex-comandante do BOPE para ser o seu vice. Agora me fugiu o nome dele. E ele estava muito, muito chateado porque ele se sentia atraído por esses plays que foram pro Adhemar. Ele sempre gostou muito do Adhemar. Só que ao mesmo tempo ele sempre achou que o Adhemar era um cara totalmente sem carisma. Então ele sempre falou do Adhemar com muito carinho, mas quando era envolvendo o Adhemar na questão política de tentar ser presidente do clube, ele sempre debochava. Adhemar, o Adhemar é negativo nas pesquisas, não sei o quê, etc, etc, etc. Então, assim, eu não posso te garantir que ele apoiaria o Mário, mas eu posso te garantir que ele não apoiaria o Adhemar. Mas o que ele deu a entender é que o Mário tentou uma aproximação, né? Sim. Agora nós somos amiguinhos, foi isso que ele falou para você, né? Sim, exatamente. Eu até tinha criado uma hipótese na minha cabeça que o Mário poderia, nesse desespero, entre aspas, do Celso em conseguir fechar a chapa, já que a situação tem fichas sobrando a rodo, que o Mário poderia, Celso, eu tenho aqui 40, 50, tá precisando de quantas fichas aí para fechar a chapa? 100? Eu tenho aqui, toma. Para manter a oposição dividida. Então, essa era a minha não é uma informação, essa era a minha teoria. Era isso que eu ia perguntar para ele no sábado, quando ele faleceu. Mas eu acho que não. Depois que eu conversei com algumas pessoas do núcleo duro do Celso Barros, eu acho que era mais uma questão mesmo de apoio, caso ele não fechasse chapa, porque a situação tá muito tranquila sobre o processo eleitoral. Para eles, a dúvida é se vai ser Capote ou não. Eles não têm dúvida que vão ganhar as eleições. A dúvida para eles é se vai ser Capote ou não. Essa é a verdade.